Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área e hoje o assunto não pode ser outro que não a entrevista coletiva que o Alexandre Matos deu e que serviu aí de choque de realidade, né? Para muita gente, né? Ele mandou a real, falou que o projeto no Vasco é de médio, longo prazo. E aí, para a galera que estava aí ainda torcendo por um time de craques, para disputar tudo lá nas cabeças, talvez tenha sido uma ducha de água fria, né? Mas, cara, era o que já vinha se desenhando. Quem segue aqui o Sobre Vasco, quem leva em consideração o que eu falo, já estava sabendo que ia ser mais ou menos isso mesmo, né? É devagar e lento, o processo é lento, o processo é gradual, não vai ser da noite pro dia que a gente vai voltar a protagonizar, né? A brigar sempre lá em cima. Pô, ninguém passa 20 anos pelo processo que o Vasco passou e do dia pra noite tá lá em cima de novo. E de novo, cara, isso é uma coisa que estava desenhada desde o começo. Já fiz aquele vídeo falando da galera que fomos enganados. De novo, se você acompanha aqui o canal e leva um pouco em consideração as minhas opiniões, completamente enganado não foi. Porque eu, por exemplo, sempre defendi que ia ser uma coisa mais lenta e mais gradual, né? E é aquilo que eu falo muitas vezes do auto-engano, do torcedor só querer ouvir o que agrada para ele. Porque a última fomos enganados, né? Eu estava comentando no Twitter e falando aí essa coisa, né, de como o Matos colocou a real e soube colocar em perspectiva o que vai ser essa temporada do Vasco. Muita gente falou, beleza, tudo bem. O problema foi que o Lúcio mentiu pra gente, porque ele falou que só ia contratar jogador do nível do Vasco. E aí, de repente, cara, isso pra mim é outro exemplo, bem assim, ilustrativo do que eu tô falando. O cara fala que vai contratar jogadores do nível do Vasco. Aí o torcedor já pensa o quê? O que é do nível do Vasco? É craque. Craque deve ser o quê? O Felipe Coutinho vai tirar o Arrascaeta do Flamengo, vai trazer, sei lá, o Scarpa, e aí, de repente, vem o João Vitor, o Rojas e o David, aí fica frustrado. E fica achando que não é jogador do Vasco. Jogador que passou por Internacional, Cruzeiro, São Paulo, aí não pode pro Vasco. Jogador que, jogou um tempão no River Plate, pro Vasco não serve. Jogou no Corinthians, no Benfica, jogador pro Vasco. Nem todo jogador do nível do Vasco é craque, sabe? Você vai pegar aí os 100 anos da história do Vasco e, quais são os times que tinham craque do goleiro ao ponto esquerdo? Vai até ter, mas vão ser poucos, né? Nos 100 anos de história do futebol, se tiver uns 2 ou 3 times em que você podia falar que todo mundo era craque incontestável, né? Já vai ser bastante. Então, essa expectativa que se gera, que muitas vezes gera frustração, né? E gostei muito da entrevista do Alexandre Matos para justamente tentar, e acho que o objetivo, ele chegou a comentar isso, né? Que o objetivo dele nessa coletiva era tentar alinhar as expectativas. Ele deve ter percebido que a galera, tava exagerando um pouco aí nas ambições, né? E aí, de novo, então quer dizer que o Vasco vai brigar? Porque aí outra reação que tem, a primeira é essa, né? A frustração, então fomos enganados, não foi isso que prometeu, foi para isso que a gente virou SAF. E a segunda reação de parte da torcida, né? Nem todo mundo. Mas a segunda reação vamos brigar para não cair, é o mesmo discurso do ano passado, a gente vendo o que deu. E galera, cara, assim, primeiro, a gente não tá na mesma situação do ano passado. Não estamos na mesma situação do ano passado. O nosso time no passado era muito pior do que o time atual. Pega ali, propõe aqui um exercício. Espera o dia 18, vê qual é o time que vai ser escalado, sabe? Ou então, monta aí o time, né, que terminou ano passado, que ainda está no Vasco, e compara com o que começou o ano passado. É um time muito melhor. Time muito mais experiente, um time muito mais qualificado. Então a gente já começa um degrau acima, né? E um time que ainda vai se qualificar também. Eu acho que ele não quis falar muito de contratações, falou que a contratação é só uma parte pequena do trabalho dele,
mas ele não está falando que não vai contratar mais. Vão chegar outros jogadores. A gente vai ter um nível mais qualificado. Ah, mas esse time do ano passado ficou brigando para não cair. Não. O time do ano passado, esse time que terminou, com o Payet, com o Verratti, com o Paulinho, com o Praxedes, comandado pelo Ramon Dias, não foi um time que brigou até o final. Esse foi um time que terminou no G7. Teve uma campanha de G7. Jogando com a faca no pescoço todas as partidas, sabendo que não podia perder, uma pressão danada. O time que terminou brigando porque teve um time anterior muito pior. E esse sim foi muito mal, né? Perdeu ali 10 jogos em 11 partidas. Esse time conseguiu superar essa campanha catastrófica e um feito inédito no Campeonato Brasileiro, que foi, mesmo com uma campanha tão ruim no primeiro turno, conseguir permanecer na primeira divisão no segundo. Então é um time muito mais qualificado do que foi o time que a gente começou o ano passado. E outro discurso também de que a 77 está fazendo sempre a mesma coisa, esse Vasco SAF não sai do lugar. Até é um bom momento para eu até esclarecer, né? Eu fiz um vídeo na semana passada falando ali sobre essa questão mesmo do auto-engano e da 777, e aí eu comentei que o discurso de que o Vasco não ia sofrer já era uma maneira cifrada da direção falar que o objetivo do Vasco era simplesmente permanecer na Série A. E é verdade, eu insisto, eu acho que era isso que eles queriam dizer. Agora, eles não conseguiram o objetivo deles, né? Quando eu digo que o objetivo eu digo que eles falaram que o objetivo é não sofrer, o Vascaíno não vai mais sofrer, e isso significava que o objetivo era permanecer na primeira divisão? Era, mas permanecer na primeira divisão sem sofrer. A gente conseguiu permanecer com sofrimento, né? Porque você pode dizer assim, Tihu, você está falando aí que a gente está com um time melhor, que a gente está um degrau acima, beleza. Mas foi porque a gente conseguiu aquele golzinho, aquela vitória suada na última rodada. Porque se a gente tivesse sido rebaixado, aí a gente não tinha subido degrau nenhum, a gente tinha descido 2 degraus. E é verdade. Eu comentei isso no primeiro vídeo do ano. Como a gente tem que ser grato, porque a gente, na sorte, ali por um triz, a gente conseguiu não fazer o bolo todo desandar. Agora, essa é uma percepção que a 777 também tem. Eu acho que o principal motivo para a gente apontar que o objetivo não era permanecer na primeira divisão do jeito que permaneceu, que a 777 não ficou satisfeita com o que foi feito no ano passado, foi a reformulação completa que o time do Vasco sofreu, né? O clube sofreu, né? A gente começou o ano com uma estrutura no clube e ela foi toda desmontada. No meio do ano caiu o técnico, no meio do ano caiu o CEO, aí no final da temporada caiu o diretor, e aí quando caiu o diretor, começou o efeito dominó. Demitiu um monte de gente de vários departamentos, da base, da comunicação. Estamos trazendo um monte de gente nova aí para cuidar de CT, para cuidar da base, para cuidar das coisas que nem sabe direito. Então tá tendo uma reformulação silenciosa aí, né? A galera que é contratação, tá tendo muita contratação na estrutura. E isso é bom também, né? O Alexandre Matos falou isso, cara. A gente tá montando uma estrutura para ir subindo. Porque o mais importante do que subir um degrau é subir esse degrau e não descer mais. Então a gente tá montando essa estrutura, mas leva tempo, entendeu? 9 meses, aquela história você, com uma mulher, em 9 meses você tem um filho. Agora, se você tem 9 mulheres, você não consegue ter um filho em um mês. Vai ter que esperar 9 meses do mesmo jeito. Então, existem processos que, cara, levam tempo. E a gente tem que entender isso e aceitar e ajustar as expectativas de acordo com isso, né? Não vai ser um time... O Matos até falou isso também, né? Ele falou assim, cara... o pessoal ficou pressionando para ele falar de título, para ele falar, e aquilo, chega nessa hora que o cara vai falar, cara, gente, vamos entrar para ganhar todos os jogos, vamos entrar para tentar ganhar todos os campeonatos, né? Vamos conseguir ou não? Aí vai depender. Ele até comentou assim, a gente está fazendo um trabalho de médio e longo prazo. Agora, quanto tempo vai durar esse trabalho? Esse trabalho pode ser encurtado, o resultado a gente pode ver em menos tempo?
Aí entra a competência dos profissionais. Dependendo do trabalho que eles fizerem, isso pode levar mais tempo, isso pode levar menos tempo, né? Mas eu acho que a 777, eu também já comentei isso aqui nos vídeos anteriores, eu acho que um dos grandes erros nela, nesse começo, foi menosprezar o futebol brasileiro, o mercado brasileiro. Acho que eles acharam que era fácil, que, pô, para fazer ali o beabá, podia botar qualquer um, botaram uma galera muito nova, uma galera inexperiente, né? O Brax, começo, o Barbieri, o próprio Luiz Melo, né, CFO de esporte, começando. Eu acho que eles entraram numa de que o processo que eles iam trazer, com o Dan Hartfield lá, com os caras que eles têm do CEO, né, só esse processo que eles iam colocar lá de cima para baixo, ia ser o suficiente para conseguir montar um time para os objetivos deles. E aprenderam da pior maneira, quase, né, quase com uma desgraça, que não é assim. E dessa vez eles estão se escolando, se reestruturando e trazendo profissionais. Pô, quem que questiona a qualidade do Alexandre Matos, o currículo do Alexandre Matos? Então, muita gente fala assim, pô, mas a gente vai ter que esperar de novo? É paciência, que nem pediram no ano passado? Galera, tem que ter paciência, tem que esperar. Montar o time, ver como é que vai ser essa reformulação de elenco, ver como é que vão ser os resultados. E confiar no trabalho do Ramon e do Alexandre Matos, né? Você está confiando dessa vez? Pô, se você não confia no Alexandre Matos, você acha que você sabe mais de futebol do que o Alexandre Matos, que é um dos principais diretores de futebol que tem no Brasil aí, conquistou tudo nos últimos anos. Se você acha que entende mais de futebol do que o Ramon Dias, que também é outro cara que ganhou tudo em um monte de lugar, tem aí, pô, mais anos de futebol do que a maioria de vocês tem de vida, né? O cara é burro, o Ramon é burro de achar que o David, para ficar no que a galera tá reclamando aí, não joga bola. O Alexandre Matos é burro, você que é o esperto, que sabe que o cara é ruim, sabe? Tem que ter um pouco de confiança. Que nem eu falei, não conheço muito jogador, eu conheço jogador que joga no Vasco, entendeu? Mas... Então, assim, eu não tenho uma opinião formada. Agora, se eu for escolher em quem que eu vou acreditar, no taco de quem que eu vou acreditar, vocês me desculpem, mas eu vou acreditar no taco do Alexandre Matos, eu vou acreditar no taco do Ramon Dias, né? Do Garone, que é um cara que estuda, que pesquisa, do que a galera que tá falando mais com o coração, porque acho que vem muito de uma frustração. Acho que a bronca, muitas vezes, com os jogadores que vem, com o David, o Rojas também, rolou um hate da galera. É muito mais a frustração do que estava sonhando com craque do que necessariamente o jogador. Porque, vamos ver, já os exemplos são muitos aí, recentes, de jogadores que a galera descascou quando chegou e no final se mostraram importantes, e o contrário também, jogadores que a galera achou que ia fazer acontecer e, pô, não jogou nada no Vasco. Então, ficar se desesperando com um jogador que nem estreou ainda, eu acho um baita de um exagero, né? E é isso, cara. Assim, o que eu defendo, o Alexandre Matos defendeu muito nessa coletiva. Ele falou que, cara, contratação é só um processo, é uma parte pequena do processo. Ele mostrou que está investindo para qualificar a estrutura do clube, com profissionais e com estrutura física mesmo. O que é isso, cara? É para a gente conseguir desenvolver melhor jogadores, conseguir achar melhor os jogadores, fazer com que esses jogadores, quando cheguem no Vasco, rendam mais do que rendiam onde eles estavam, né? E aí a gente vai fazendo craque. Ele comentou, cara, o pessoal acha que teve uma pergunta, né? Pô, você está acostumado a jogar com times com muito orçamento, uma estrutura, e como é que é pela primeira vez trabalhar com um time com orçamento apertado? Ele falou, cara, eu sempre trabalhei em time com orçamento apertado. Eventualmente teve algumas situações que tinha mais dinheiro, mas você tinha que investir na estrutura também, você tinha que investir em jogador. Não a gente criou, né? A torcida, quando anunciou o Alexandre Matos, criou essa teoria de que ele ia vir para contratar só craque, né? E a gente tá vendo que não, ele tá vindo para estruturar o time mesmo. Só que trouxeram um cara bom para fazer isso. Então, vamos confiar. Um exemplo que ele falou, cara, o pessoal fala do Cruzeiro, que ganhou tudo, só que quando eu trouxe o Everton Ribeiro, o pessoal descascou em cima de mim. Quando eu trouxe não lembro lá quais foram os exemplos que ele usou daquele time lá, aquele campeão de tudo lá, em 2013, 2014. Os jogadores às vezes chegaram em baixa, não eram craques. Eles não montaram um time com jogadores já craques, né? Eles foram se tornar craques
pela campanha do Cruzeiro. E a gente pode, de repente, torcer por isso de novo, sabe? Não tenho a expectativa de que vão chegar jogadores craques consagrados. Agora, eu tenho a expectativa de que vão chegar bons jogadores, que talvez a gente não conheça, e por isso a gente chie, mas que vão render, né, ao longo do campeonato, e aí vão mostrar o seu valor. Então, para encerrar, o que eu estou querendo falar aqui? Eu tô fazendo esse vídeo todo para convencer a galera que está aí revoltada, se achando enganada, achando que a gente vai brigar para não cair outro ano. Eu tô fazendo esse vídeo para convencer a galera? Não. Porque se o Alexandre Matos, com o currículo que ele tem, não consegue, não sou eu, né, só mais um torcedor aqui, que vou conseguir. E qual é a solução para isso? Na verdade não tem, a solução é o tempo. É o tempo. Cara, eu gostei que o Alexandre Matos fez. Isso também é uma coisa que eu cobrei naquele vídeo que eu fiz sobre a comunicação. Eu acho importante. Eu espero que não pare por aqui. Eu acho que o Alexandre Matos, ele tem um jeito de falar, que ele fala a língua do torcedor, meio brincando, assim, meio informal, né? Não é que nem o Brax chegar aquele ar professoral. Vou ensinar a vocês como administrar o futebol, e falava umas palavras difíceis, e parecia que estava, né, um professor ensinando aos réis torcedores como é que se torce, como é que se administra. Não tem aquele tom que era meio antipático, né? Então acho que vai ajudar. O Ramon também tem um jeito muito melhor de se expressar do que o próprio Barbieri, então acho que isso pode ajudar. Eu acho que não... Espero que não fique por aqui, eu espero que uma vez por mês tenham coletivas do Alexandre Matos, nem que seja para fazer o que fez hoje, que nem deu nenhuma notícia, é só para falar, galera, planejamento é esse, é devagar, é planejamento de médio, longo prazo, né? Para ver se a torcida entende. E aí, o que vai fazer, na verdade, o humor dessa parte da torcida que está na bronca mudar, não vai ser outro, vai ser o resultado. Vai ser o resultado. O time tem que começar a ganhar, o time tem que começar a jogar bem, né? Tem que ser um time que... O time tem que mostrar que se de repente não vai disputar o título, não vai ficar na parte de baixo da tabela. De repente, se der sorte, se o trabalho for bem feito, briga ali em cima, pode ir até a última rodada sonhando com uma Libertadores, quem sabe a gente consegue uma vaga na Libertadores. E é isso que vai recuperar a confiança do torcedor que está mais ressabiado. Então não tem jeito, né? É falar menos e trabalhar mais mesmo, e tentando administrar essa expectativa do torcedor. Mas eu reforço, eu acho que o trabalho está sendo bem feito, eu estou confiante, eu estou dando aí um voto em branco, tanto pro Alexandre Matos quanto pro Ramon Dias, de que o trabalho vai ser bem feito esse ano e que o resultado vai ser diferente, né? Talvez não tão bom quanto a gente gostaria, mas aquele sofrimento no passado também não vai ser não. Mas diz aí nos comentários a expectativa de vocês, o que vocês acharam dessa coletiva do Paulo Brax aí, do Alexandre Matos. E se tudo dá certo e nada errado, amanhã a gente volta com mais um vídeo aqui no canal. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.